Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou te explicar tudo sobre se os herdeiros podem receber precatórios e como que fica a situação dos filhos quando o credor falece. E saiba também como que é feito, como que você pode transferir o título. Bem, pessoal, é bastante comum que os titulares de indenizações ou de precatórios formados venham a falecer durante o processo. Isso pode acontecer, inclusive, antes mesmo da decisão do Tribunal de Justiça a favor desse credor. E se isso acontecer, os direitos são transferidos aos herdeiros. No caso, os herdeiros passam a ter direito sobre os bens do credor ou credora, partilhando entre os filhos ou herdeiro dos filhos. Os herdeiros precisam organizar, gente, o que chamamos de espólio. Isso mesmo, tá? O espólio é um conjunto de todos os bens que integram o patrimônio deixado por uma pessoa falecida. O que é esse espólio, gente? Eu vou detalhar mais aqui para vocês. Ele é um procedimento essencial depois do falecimento de um credor para fazer a devida separação do patrimônio, inclusive dos precatórios, e modificar os credores responsáveis. Como que acontece esse espólio? É preciso você fazer uma declaração de espólio para a Receita Federal, considerados os seguintes bens. Caso o credor os tenha: automóvel, terrenos, casa, além de ações como precatórios, por exemplo. Então, com os bens apresentados na declaração feita pelo seu advogado, o profissional ele vai definir também as obrigações. Então, as dívidas deixadas pelo credor falecido e os direitos, ou seja, os créditos a serem recebidos. Então, a pessoa que fica responsável por iniciar o processo de declaração de espólio é o herdeiro ou herdeira, que é declarado como inventariante pelos herdeiros ou pelo juiz encarregado do processo de inventário. Vale ressaltar que existem 3 tipos de declaração de espólio: a inicial, a intermediária e a final. A inicial ela deve ser apresentada pelo inventariante no ano seguinte ao falecimento do credor. Dentro da data estipulada aí pela Receita Federal. Na questão intermediária, gente, é necessário até que o inventário e a divisão de bens entre os beneficiários sejam finalizados. E a questão final, essa deve ser emitida no ano em que ocorreu o término do inventário. Depois de organizado esse espólio, os bens serão partilhados no inventário entre todos os herdeiros ou legatários, tá? Pessoas que recebem um legado. Mas é importante destacar essa transmissão não ocorre de forma automática. É necessário você abrir um processo de inventário para que ela se concretize de fato. Já para o processo de inventário, para receber precatórios, os herdeiros precisam abrir um processo de inventário sem exceção por via, judicial ou extrajudicial. Do contrário, esse precatório não poderá ser transferido para nenhum herdeiro. E fique atento, gente, o prazo de abertura do inventário é de 60 dias corrido após o falecimento do credor. Esse prazo é importante porque, gente, o atraso na abertura do inventário gera multa e outras complicações. Então, basicamente falando, existem 2 tipos de inventário: o extrajudicial e o judicial. O primeiro é um processo bem mais rápido. Por quê, gente? Porque parte do princípio que não existem pontos a serem resolvidos. Mas que pontos seriam esses, No caso, um herdeiro menor de idade que não tem possibilidade de tomar decisões sobre partilha de bens. Então, os herdeiros, filhos do falecido, estão em desacordo quanto à divisão dos bens. Se esses pontos estiverem alinhados, o inventário extrajudicial poderá ser feito diretamente em um cartório de notas comum. Do contrário, aí será necessário você abrir um inventário judicial. Esse é um processo com muito mais morosidade, demora mais, mas necessário quando os herdeiros não conseguem resolver a questão da partilha de bens de forma prática e amigável, ou por conta da peculiaridade do herdeiro menor de idade. E para receber precatório, o que os herdeiros precisam fazer? Ao final desse processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, é expedido um documento denominado formal de partilha. Ok, gente? Ele é chamado de formal de partilha, que transmite os bens deixados em vida pelo falecido aos herdeiros. Com o formal de partilha em mãos,
Os herdeiros agora podem pedir o juiz do processo, ok? O ingresso ou reingresso no processo de precatório na condição de novo dono. Então, a partir daí, vão receber os valores devidos pelo governo no lugar do antigo dono. Então, esta é a etapa de habilitação de herdeiros. Ela assim, né, como o espólio e o inventário, ela deve ser feita preferencialmente por um advogado. Então, para evitar erros, né, com a documentação. Então, para fazer essa habilitação de herdeiros no processo de precatório, serão necessários, gente, os seguintes documentos, tá? Documentos pessoais dos herdeiros, RG, CPF, CNH e o comprovante de residência. Também certidão de óbito, tá? Comprovando o falecimento, certidão de casamento da viúva, se o credor ou credora for casado, também a procuração concedida ao advogado, ok? Mas atenção, pessoal, é essencial que eles tenham conhecimento, tá? No caso, né, o seu advogado tenha conhecimento dos precatórios do pai, no caso também, principalmente os herdeiros, tenham esse conhecimento dos precatórios do pai ou da mãe. Isso porque se os herdeiros não tiverem ciência deste documento, o formal de partilha ele pode ser expedido sem qualquer menção às ações contra o ente público. E se isso acontecer, os herdeiros terão que abrir um novo processo conhecido como sobrepartilha. Com ele é expedido um novo formal de partilha, que desta vez com a expressa menção ao precatório. E essas etapas são essenciais para que os herdeiros possam receber esses precatórios, porque do contrário, a pessoa que faleceu continua como dono oficial dos documentos até que os filhos tomam a decisão de entrar com o pedido. Então vale destacar também, gente, que os filhos podem entrar com o pedido mesmo depois de um longo período do processo pausado, com exceção dos casos em que o valor já está depositado e não foi levantado ainda. Então espero ter esclarecido as suas dúvidas. Obrigado pela sua atenção. E no próximo e último vídeo eu vou te explicar se o herdeiro ele pode entrar com uma ação de precatório em nome do pai ou da mãe, tá bom? Então fique comigo até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.